Fala, rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal e mais um vídeo aí falando da partida entre Palmeiras e São Paulo, partida que continua rendendo polêmicas aí, principalmente no gol de pênalti do São Paulo, e dessa vez foi o Mauro Galvão, né, zagueiro ex-Vasco, fez história no Cruz Maltino Carioca. Dessa vez foi o Mauro Galvão aí que disse que não foi pênalti, não foi nada. E na opinião dele ainda foi falta do Calleri, porque o Calleri na jogada ele puxa a camisa do Gomes. Então na opinião do Mauro Galvão foi falta do Calleri e não pênalti que foi dado. E o pênalti foi decisivo aí na classificação do São Paulo, porque esse pênalti levou a decisão aí para as penalidades. E nas penalidades o São Paulo levou a melhor e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Tudo isso você vai assistir aí nesse debate. Antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no canal RB Futebol. E nesse vídeo, falando aí sobre principalmente o pênalti marcado para o São Paulo, que foi decisivo na classificação do tricolor paulista. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Depois do jogo, ele não estava numa situação sendo cobrado, ele podia ter sido, olha, Palmeiras e São Paulo, a gente ganhou o jogo, podia ter feito 3-0, perder, assim, agora, desrespeito, acho que desrespeito é exagero, foi deselegante. Deselegante, eu achei, e o Rogério Ceni já foi muitas vezes também, mas eu dei pau. Então, assim, só para ter isonomia de critério, eu não sou pacheco nem xenófobo, eu achei, diferente de falar que ele não pode porque é português, não, claro. Pode ser brasileiro, italiano, e eu acho que para você é difícil saber ganhar e saber perder. Você ganhar e não tripudiar é difícil, e você perder e aceitar a derrota. E o Palmeiras, tanto que desacostumou a perder. Saber perder ninguém quer perder, mas às vezes é uma grandeza. Eu achei que faltou grandeza no Palmeiras na derrota. É só uma sensação. Não é crime, não é nada. Ô Mauro, acho que o Veloso até trabalhou com esse personagem que eu vou citar. O Paraná Clube teve um presidente chamado José Carlos de Miranda. Ele foi teu presidente lá, quando você esteve lá, pro técnico? Eu achei que era. Mas ele falava, viu, Mauro, que futebol é jogo de sorte e azar. Por quê? Porque o dirigente, na cabeça do dirigente isso aí, né? Talvez valha para o técnico também. Ele contrata, ele procura deixar salário em dia, dá condição de treino, mas se o cara na hora do chute, ele pega um pouquinho de lado na bola, ela desvia, toca na trave ou entra, muda todo o rumo do campeonato. Foi o que aconteceu ontem para o Palmeiras. Você tem o melhor batedor, ou um dos, né? Porque tem bons batedores além do Rafael Veiga aí no Brasil, que vai para 2 cobranças e perde. Para você, Mauro, conceitualmente, futebol é jogo de sorte e azar, não? Napoleão, eu acho que tem também esse componente, né? Faz parte, mas nos 2 jogos o São Paulo conseguiu ser mais eficiente do que o Palmeiras. O Palmeiras teve as suas oportunidades nesse jogo de ontem mesmo, né? Teve a chance de fazer o gol quando estava 2-0 e matar, e não conseguiu fazer. Então você acaba colocando o adversário novamente no jogo. Então, São Paulo, que poderia ter ido por uma situação difícil de ficar com 3-0, ele se viu com a possibilidade de fazer o gol e ainda ter a oportunidade de decidir nos pênaltis. E a gente sabe que o Palmeiras, em termos de pênaltis, não vem sendo muito feliz, né? Não vem conseguindo ganhar os seus jogos quando o jogo vai para os pênaltis. Então, eu acho que, psicologicamente, isso aí certamente ajudou bastante o São Paulo, não é? Mas eu acho que o futebol ele é feito de episódios, né? E esse episódio aí que nós estamos vendo, ele foi importante no jogo, né? E aí não aconteceu nada. Pelo contrário, ainda o atacante do São Paulo estava segurando a camisa do zagueiro do Palmeiras, o Gomes, né? O Calleri estava segurando o tempo todo. Eu acho engraçado que o árbitro vai lá ver ainda o vídeo e consegue errar 2 vezes, quer dizer, é muito estranho isso. Então, eu acho que isso aí, infelizmente, faz parte do futebol, né?
Mauro, deixa eu aproveitar esse teu gancho aí, você já pode responder primeiro. Para você, não foi pênalti, este a favor do São Paulo? Não, para mim não foi pênalti. Como a gente já viu vários aí nesse Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, que o árbitro vai lá olhar, tem toda a condição de ver que não foi ou não foi, e ele erra de novo. Então, meu modo de ver, não foi nada. Para mim também não foi. Eu não daria e nem sequer chamaria, né? Era o Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais, que estava no VAR e que chamou o Voaden. Nós estamos vendo o lance aí. Veloso, pênalti ou não? Não. Para mim é inadmissível você ter o recurso do VAR e marcar um pênalti como esse. O Voaden estava dentro da área, estava do lado do lance. Olha, e viu que não aconteceu nada. A gente está vendo o contato, né? Aí... Eu tenho dificuldade em ver qual o momento que ele entendeu que foi pênalti. Só pode ser aí, ó. No primeiro, agora. No último não, porque aí ele já está puxando, ó. Agora, aí seria a falta primeiro. Não, aí seria a falta do Caleri, porque ele vem puxando o Gomes desde lá de trás. Se o VAR analisa esse lance, ele tem que dar falta pro Palmeiras. Porque o Caleri estava agarrado. Aí pode ser. Aí acho que é aí que ele... Aí não, é aí. Porque ali ele está segurando já, ó. Aí ele não pode dar. É que parece que o Gomes toca uma vez, aí o Caleri puxa a camisa, e aí o Gomes faz o último movimento de dar uma leve puxada no ombro do Caleri. Para você foi pênalti? Foi pênalti no novo futebol do VAR, não quer dizer que eu concorde. Você marcaria? Não, em campo não. Tanto que quando me chamaram, foi pênalti, eu falei, acho que o Caleri caiu sozinho. Foi a impressão que eu tive. Porque eu acho que o toque do Gomes não é o suficiente, a seguradinha do Gomes não é o suficiente para derrubar um jogador. Mas a partir do momento em que o VAR entrou em ação no futebol, de modo geral, eu acho que o jogador que faz esse movimento que o Gomes fez, ele coloca o dele na reta para a arbitragem marcar o pênalti. Só que aí eu acho que ele deveria ter marcado o pênalti no Dudu, levando em consideração esse critério. Não, tudo bem. Mas já que ele marcou o pênalti no Caleri, porque o Dudu também... Mas é isso que o Dudu tem... Eu acho que um erro não justifica o outro. Ele errou aí, se ele marcasse o pênalti do Dudu, ele ia errar de novo. Mas pelo menos, Veloso, entendendo o que o Paulo está falando... O lance é diferente. No mínimo... a gente está vendo esse lance. Quando o Dudu dribla, né? Olha aí... Tem a mão no peito, é a mesma coisa. Sabe o que é isso? É a mesma coisa. Vocês sabem... Esse é o jogo melhor que eu tenho para comentar, porque ninguém vai me acusar aqui de ser palmeirense nem São Paulino, né? Você tem um jogo que Mas não é uma acusação. Para alguns é um elogio. Não é meu caso, né? Mas, enfim, vem desse jogo, o VAR é humano, não é uma máquina. Chip na bola, eu sou a favor. Entrou ou não entrou. E no futebol humano, desde 1800 e bolinha, existe a lei da compensação. Então é o seguinte, isso aí não foi absolutamente nada. Eu apitando o jogo, isso aí não é nada. Sim. Mas se você quiser, tem contato, tem mão, você para. E no jeito, assim, eu acho que você tem que ter critério. O meu critério é pênalti é uma coisa, falta fora da área é outra. Mas isso pra mim não é falta nem fora da área. Não é. Pra mim isso não é falta nem fora da área. É disputa por espaço. Aí o lance do pró Palmeiras, que eu não daria, porque eu nunca dou pênalti de queimada, mas eu entendo que na regra geral, as pessoas estão marcando. Então, eu não considerei um absurdo. Eu considerei um absurdo que o juiz estava do lado, viu e esperou chamar. Ele podia ter dado na hora ali. Sim. Então, assim, eu não achei que o cara estava com a mão para fora. O lance que o Caleri dizia... Porque ele estava de frente e assim... E ali, Marco, hoje em dia... Ia em direção ao gol, só que, na minha opinião, ele não estava assim. Ele estava... Então, eu não teria marcado, mas ok, marcou. Vamos ver, tá aí a imagem. Foi 1 minuto depois o lance do Palmeiras. E aí... Eu estou afirmando, tá? Eu não vi a gravação, mas estou afirmando que não foi testada a linha de impedimento. Porque não deu tempo. Aí é um problema. Não deu tempo de fazer... Que essa dúvida eu tenho se estava impedido ou não o jogador. Se você não tiver razão na sua tese, esse é um erro grave. É grave. Porque assim, não deu tempo. Era uma coisa... Na imagem, o termo da moda, ajustado. Depois o palmeirense reclama da mão, eu não vi a mão. As imagens que eu vi, não vi bater na mão. Talvez tenha uma imagem do outro lado que me desminta. O que deu para ver na transmissão não mostra... Quando o Caleri domina. Isso, não é nesse lance aí. O pênalti que o Veloso falou. Você escolhe o frame. Você pode dar falta do atacante, do zagueiro, você escolhe. Só que assim, o que é primeiro? Primeiro a falta é do Caleri, que também não acha falta. Futebol, isso aqui não é falta para mim. Mas se é para marcar assim, quem empurrou primeiro foi o Caleri. O Caleri tá segurando. Então assim, agora, o que revolta, se dá isso no campo, tem um encontrão. Agora, o que falaram pra gente? VAR vai ser chamado quando for um erro absurdo. Não é possível, assim, se a gente votar aqui, alguém acha isso um absurdo?
Ninguém acha isso absurdo. Absurdo foi ter marcado. Absurdo é Fábio Costa e Tinga. Isso aí não é absurdo para chamar alguém, velho. Mas sabe, Mauro, você que já concordou com o que o Vitão está dizendo aqui, quando ele é chamado, ele é induzido a marcar. É compensação. Quando ele chega no VAR, Napoleão, me chamou muito a atenção. Tá parado, a câmera tá congelada, com o Gomes a mão no ombro do Caleri. Sim, porque aí você já induz o árbitro. Opa, ele segurou aqui. Tava congelado. Adem, você viu o puxão? Que puxão? Vem ver aqui. Aí estou hipoteticamente falando de diálogo. Ele chega lá, ele vê a mão, ele tá vendo um puxão, mas que a gente tá vendo na dinâmica que não existe. E pior, ele viu que não existe, porque ele estava em cima do lance. Ele estava ali dentro da área. Não, né, Mauro? Ele acaba se complicando, né? Aquela situação, né, Napoleão, que a gente estava conversando anteriormente, parece que ele fica na obrigação, quando ele é chamado, de dar o pênalti, né? E pelo fato de ele ter dado um pênalti para o Palmeiras, só que o pênalti para o Palmeiras, a bola ia para o gol, e o Caleri colocou os braços na frente, a bola ia no gol. Então, são duas coisas bem diferentes, não é? Eu acho que faltou ali para ele um pouco mais de atitude, de saber separar. O Klaus, na outra situação, eu acho que foi no Campeonato Paulista, o Klaus teve a mesma situação e ele foi chamado e ele não deu em nenhuma das duas vezes que foi chamado. Então, eu acho que depende muito do árbitro, né? Ele tem que entender que ele é o árbitro, não o cara do VAR. O cara do VAR, quem é o cara do VAR? Ninguém sabe. Era o mineiro Emerson de Almeida. Ele que é o responsável. Agora, sim, isso que você não falou... Não muda nada. Eu entendi o que você quer dizer, assim, que grande coisa que está lá, então seria um auxiliar, acaba tendo um protagonismo que não deveria ter. Mas o que você falou para mim que é o pior e que deixa... O torcedor que está em casa, ele fica revoltado, sabe por quê? São Paulo ganhou um jogo do Cuiabá, se eu não estou equivocado, um pênalti muito mal marcado, mas é parecido com esse aí. Achei que foi menos que esse, hein? Eu também acho. Então foi aí, pessoal, o Mauro Galvão dizendo que, na opinião dele, não foi pênalti para o São Paulo. Ainda disse que o Caleri marcou falta ali, né? Foi falta do Caleri na jogada. Então, um lance que está gerando polêmica até agora, né? Lembrando que o Palmeiras joga na segunda-feira contra o Cuiabá, agora já focando aí no Campeonato Brasileiro. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha aí nos seus grupos do Telegram, do WhatsApp para mais pessoas assistirem. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.